Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. O projeto para mudar as regras de aposentadoria no Brasil foi entregue ao Congresso Nacional pelo governo. A expectativa é que seja aprovado ainda no primeiro semestre deste ano. A chamada reforma da Previdência vai mexer com a vida da maioria dos brasileiros que dependem da Seguridade Social para se aposentar. E para explicar essas mudanças e como devem ficar as novas regras, nós conversamos aqui com o advogado Jorge Thanos, que também é especialista nesta área de previdência. Bom, Jorge, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Júnior. É uma honra e vamos ver se nós conseguimos aí desvendar os mistérios desse projeto. Porque é um mistério, né? São tantas interrogações que a gente fica até em dúvidas, são tantos comentários que se falam sobre a Previdência que hoje em dia está todo mundo mais perdido na realidade. Vamos tentar esclarecer aqui com certeza. E para a gente começar, o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso Nacional no dia 20 de fevereiro entregar o projeto de reforma da Previdência. Vamos ver. O presidente Jair Bolsonaro foi pontual. Às 9h30 chegou ao Congresso Nacional acompanhado de ministros para entregar a proposta da nova Previdência aos presidentes da Câmara e do Senado. Segundo o presidente, o governo conta com o apoio do Congresso para aperfeiçoar o texto da proposta, que vai garantir a Previdência para as futuras gerações. A proposta que no momento chega aqui, nós sabemos das dificuldades, mas todos nós, no Brasil, contamos com a competência, com o patriotismo e com o compromisso dos senhores de salvar o Brasil economicamente. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, além de tirar as contas do vermelho, a nova Previdência vai retomar o crescimento da economia. Nós estamos removendo privilégios, estamos reduzindo desigualdades, vamos democratizar a poupança, vamos acelerar o crescimento, vamos permitir a transição rumo a um sistema de capitalização e que permitirá também a geração de dezenas de milhões de novos empregos nos próximos anos, exatamente por desviar hoje uma arma de destruição em massa, que são os encargos sociais e trabalhistas, sobre as folhas de pagamento. A nova Previdência prevê a inclusão de todos os trabalhadores brasileiros, sem exceção. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, explicou que a proposta combate desigualdades e privilégios nos setores público e privado. E nós temos a convicção de que há um clima favorável e nós confiamos que o Congresso vai fazer a sua parte, vai aperfeiçoar o texto, vai dar a sua contribuição e, em tempo hábil, apresentará à nação brasileira um instrumento adequado para reconstruir o nosso sistema previdenciário nessa nova Previdência e, ao mesmo tempo, apontar bases para o futuro. Ao chegar aqui na Câmara dos Deputados, a nova Previdência vai passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade do projeto. Depois, ela tem que ser analisada por uma comissão especial para então seguir para a votação no plenário. E por se tratar de uma mudança na Constituição, para ser aprovada, precisa dos votos de pelo menos 308 dos 513 deputados em 2 votações. E só então poderá seguir para o Senado. Eu acho que o nosso grande desafio, presidente, de todos nós que compreendemos a importância dessa matéria, claro, é discutir o mérito, mas é que cada um de nós tem a capacidade de comunicar nos seus ambientes o que representa o sistema previdenciário atual, quem ele beneficia e o que nós queremos para o futuro. Bem, tá aí. Foi entregue o projeto da reforma da Previdência, como a gente mostrou aí na reportagem, mas se vai ser aprovado ou não são outros 500, porque é bem complexo, é um debate muito grande que tem que passar pelo Congresso, enfim, pelo Senado e tudo mais. Mas por que nós necessitamos desta reforma? É porque nós temos aí um rombo de quase 300 bilhões de reais, é isso mesmo? Muito bem. O rombo existe, Júnior. Ele está claro, ele é evidente, né? Não sei se é esse, se é um pouco menos ou um pouco mais. Eu coloco em dúvida esses números, mas, de qualquer forma, ele é elevadíssimo. Por quê? E acho que nem o governo sabe qual é, de fato, né? Porque alguma coisa tem que ser pontuada nesse projeto, né? Muito bem. Em primeiro lugar, há necessidade de uma reforma previdenciária.
para a população, para o povo que ganha um salário como benefício na qualidade de aposentado ou pensionista? Não, de forma alguma. A reforma do regime geral é absolutamente desnecessária, porque ela já coloca ao segurado, que é numa escala gigantesca, de 60% a 70% do segurado, o valor que é o valor mínimo a ser pago. Então, quanto à população, me perdoem os economistas, especialistas, não há necessidade de reforma previdenciária. Mesmo porque o teto é de R$ 5.800 agora, e esse teto, quem o recebe, vai recebê-lo por alguns anos, porque o reajuste que é dado ao regime geral da Previdência Social, ele é um reajuste que leva em conta a inflação, e olhe lá. Então, esse reajuste faz com que esses R$ 5.800, a médio e longo prazo, diminua de 30% a 40%, se não mais. Então, nós temos aí uma realidade. A realidade é a do regime geral da Previdência Social. Por outro lado, que eu acho que é onde nós vamos ter que discutir com maior profundidade, há o regime próprio, o regime do servidor público. E esse regime tem regalias, privilégios, a paridade que mantém o ativo na mesma condição do aposentado e das pensionistas, paridade que é um reajuste instantâneo praticamente, valor que sobe, valor que desce. Então, eu acho que para a gente começar a conversar, ainda temos que falar na DRU, porque existe uma emenda constitucional votada e a desvinculação das receitas da União também dá uma mordida no Fundo Previdenciário Brasileiro, levando hoje 30% sem carimbo, sem vínculo, para as mãos do Estado aplicar onde ele bem entender. Então, o Fundo Previdenciário Nacional precisa da reforma, não há dúvida alguma. Mas nós temos que entender em que ponto essa reforma é necessária. Tá, então vamos lá. Então, nós estamos falando que a reforma então é necessária. Primeiro ponto. Porque senão realmente a Previdência pode quebrar. Pode quebrar. Mas existe aí esse DRU, que você falou? A DRU, que é uma emenda constitucional, sim, votada ano a ano até o governo Temer. No governo Temer, salvo falha minha, ela deve ir até 2020. É uma emenda constitucional que arranca do dinheiro vinculado da União, inclusive o previdenciário, desvincula o dinheiro da aplicação direta, no caso, a Previdência, em 30%. Então, esse fundo, eu não vi ninguém comentar isso. Então, isso que eu ia perguntar, por que não está se discutindo isso? Porque se fala assim, olha, vamos pegar esse dinheiro, que é da Previdência, e vamos usar no Estado, para outros fins. Pode pagar qualquer outro tipo de conta. Isso. Qualquer outro, não é o dinheiro carimbado que a população conhece bem, aquele dinheiro voltado para a educação. Você desvincula da obrigação constitucional do uso finalístico da verba. E isso foi votado, foi uma emenda constitucional que deve valer até 2020, salvo engano. Então, quer dizer, ela veio para poder sanar um rombo do governo. Mas desde a época do Fernando Henrique Cardoso. É que todo ano isso era votado lá no final de dezembro. Ninguém nem sabia da existência da DRU. Hoje os doutrinadores já discutem na área previdenciária, na área econômica, a DRU como emenda constitucional. Então, é uma emenda que foi aprovada pelo Congresso e que a população não tem a menor ideia. Por isso que eu digo, quando você diz o rombo previdenciário é de X, nós temos que lembrar que esse X existe, porque também houve uma pequena mordida de 30% na arrecadação, entre outros problemas. E vamos lembrar que por volta aí de 2010, 2012, não importa o governo, não importa a pujança da economia, a Previdência nunca teve problema. Ela começou a ter problema e sempre terá quando a economia cai. Por isso que eu não consigo também compreender, ela é necessária, não tenho dúvida alguma com relação a isso. Não consigo entender como ela poderá fazer com que a economia deslanche, haja vista
que é preciso ter um trabalho aqui de incentivo à indústria e ao comércio. Então nós temos essas realidades que o Congresso vai ter que saber equacionar. Tá, mas se fala muito que a tendência é aumentar esse déficit aí, porque já que a população brasileira está envelhecendo muito, isso é real? Não, é real. A pirâmide mudou. Você pega a pirâmide dos anos 70, nós temos aquela base jovem e o pico, os idosos estavam em cima. Hoje nós temos uma pirâmide invertida. É uma realidade. Eu preciso promover receita, porque senão eu não vou ter gente, como o sistema é solidário, eu não vou ter gente pagando para o aposentado dentro de um determinado período. Segundo os especialistas, depois de 2060, eu fiz esse cálculo. Se eu não me engano, foi no governo ainda com o Meirelles, porque essa discussão é antiga, que ele disse assim, olha, em 2060 teremos 2 pessoas recolhendo ou 3 pessoas para 7 aposentados. Então eu fiz uma projeção até 2100, não vamos estar aqui vivos, nós não vamos ter mais ninguém trabalhando. Né? Então só vamos ter aposentados. Quer dizer, a estatística tem que ser levada em consideração com outros aspectos. É claro que o número ilude, né? É fundamental, vou voltar a insistir, reforma previdenciária é fundamental, mas eu tenho que tirar esse desequilíbrio. R$33 mil aqui e R$1.000 na base. Onde está o desequilíbrio? Né? A população, 60%, 70%, recebendo um salário mínimo, e aqui, todas as garantias possíveis e... saúde está aqui. Sistema odontológico, saúde odontológica. Você vê aí muito senador, alguns nem conseguiram ser reeleitos. Você vê usando as plásticas, botox, aquilo tudo é pago com dinheiro do povo. Então, esse tipo de discussão tem que ser saneada na reforma previdenciária. Tem que acabar com o privilégio. Quem sabe o dinheiro comece a dar. Com certeza. Bom, a gente pode perceber que são números utilizados pelos governos para que a população possa apoiar a reforma. E é necessário. E é necessário. Né? É importante que a população aprove a reforma, mas também que não seja completamente manipulada. Quando a gente fala, e você deve falar, mas eu já vou adiantar, num benefício de prestação continuada, ele já é hoje algo que precisa ser revisto, mas com olhos do artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que leva em consideração a dignidade da pessoa humana. Porque não adianta nada fazer essa economia de R$1 trilhão e esquecer que nós temos pessoas nessa grande massa de miseráveis. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já.